Bom dia, meus irmãos. Vocês já ouviram falar naquelas chamadas cartas da prisão de Paulo? Esse aqui é o estudo do hospital. Foi feito lá durante aquela semana do hospital em que eu e a Cariza estávamos lá. Que nós agradecemos aos irmãos pelas orações, pelo carinho, as mensagens e tudo mais. Graças a Deus Deus tem abençoado, tem segurado a Sofia ali, que segure até o momento certo. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de João. Hoje nós vamos tratar o último dos Evangelhos. Era para ter sido dado domingo passado, né? Mas eu não estava aí. Graças a Deus o presbítero Rafael pôde me suprir. E quando a gente trocou a ordem, né, de João com Atos, não teve tanto problema, porque foi seguido, né, Lucas e Atos, livros escritos pelo mesmo autor. E hoje, então, a gente finaliza essa parte dos evangelhos. Evangelho de João. Esse é o nome, vou começar pelas características básicas aqui do livro. Esse é o nome dado ao evangelho, né? O nome do livro, no grego, segundo João, igual a todos os outros evangelhos, que também levam esse nome, né? Segundo Mateus, segundo João, deixa eu tirar aqui. Segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, e esse é o segundo João, ou seja, o evangelho segundo a perspectiva de João. E quem é esse João? João, o apóstolo. E esse é o quarto e último dos evangelhos. Isso tem um propósito, ele ser colocado por último ali, porque nós cremos que ele foi o último realmente a ser escrito. Ele foi, inclusive, um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito também, de acordo com as datas que a gente coloca para cada um dos livros do Novo Testamento. Provavelmente os livros de João, Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª de João e o Apocalipse, todos escritos pelo apóstolo João, nós cremos nisso, foram escritos bem lá no final do 1º século, provavelmente dos últimos livros a serem escritos, então, pela Bíblia. A gente vai dar uma olhada nisso melhor mais para frente. Só para a gente dar uma retomada aqui no que a gente vem vindo. O que Mateus fala, o evangelista? Ele escreve para judeus e queria provar que Jesus era o rei messiânico prometido, descendente de Davi. Então Mateus ele fala que Jesus é o rei, o filho de Davi. Enquanto Marcos a gente viu também que ele escreve para os romanos principalmente e queria provar ali que Jesus era o servo. A gente até coloca depois o servo sofredor do lado, né? Aquele que veio não para destruir reinos como eles esperavam e queriam, um avassalador rei destruidor que tomaria todos os reinos e faria Israel ser o líder de todas as coisas. Não, ele veio mais para servir. E com sua obra, o seu serviço ali na sua missão, ele então pode vencer a morte e o pecado. Enquanto Lucas também escreve para gregos, e ele queria mostrar Jesus como o Filho do Homem, aquele que veio e se tornou homem, mas foi perfeito, conquistando assim a salvação. E por fim, agora nós estamos em João. Enquanto um escreveu o filho de Davi, o servo, o filho do homem, em João a gente vê que João escreve para todas as pessoas, não separa gregos de judeus, de gentios. A tese dele é mostrar que Jesus ele é o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus encarnado que veio a esse mundo. Como a gente já leu hoje, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é o próprio Cristo. Então esse é um resumo aí dos evangelhos, e hoje a gente vai tratar do Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos lá para o contexto. Quem é o autor do Evangelho de João? Como todos os outros evangelhos, não há identificação do nome desse evangelista aqui. Mas talvez esse seja o evangelho mais
em que a gente tem mais evidência de quem é o autor. A gente tem evidências externas quanto a todos os outros, né? A gente vai dar uma olhada. A gente vai crer que é o apóstolo João, mas por evidências externas e internas. As externas são iguais a todos os outros, né? Pessoas de dentro da igreja, de séculos ali próximos ao primeiro século da igreja, que falam exatamente isso, eles confirmam isso. Por exemplo, tem um pai da igreja chamado Irineu de Leão, que ele diz assim: João, o discípulo do Senhor, ou seja, ele não é qualquer outro João, é João o apóstolo que ele está falando, aquele que recostou o seu peito em Jesus, está lá escrito isso em João 21:20, esse homem publicou o evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Essa é uma evidência externa, não é uma prova cabal, né, porque não está escrito, mas é uma evidência externa. Irineu, ele é um dos pais da igreja do segundo século, ou seja, é muito próximo de João. A gente crê que João deve ter morrido mais ou menos ali nos anos 90 do primeiro século. Irineu, ele já era nascido, inclusive, nessa época, e ele deve ter, provavelmente, feito o seu ministério ali nos anos 100 e alguma coisa do segundo século. E ficou um pouquinho para fora ali, mas dá para ler, né? Outro homem, pai da igreja, também do segundo século, mas esse é mais para frente, chamado Clemente, ele escreve assim também: João, por último, cônscio de que os fatos exteriores foram expostos nos evangelhos, foi instado por seus discípulos e divinamente movido pelo Espírito, escreveu um evangelho espiritual. Tem algumas coisas interessantes para a gente ver aí nisso que ele escreveu. Ele colocou assim: João por último, né? Ou seja, ele diz que João foi o último a escrever o seu evangelho, e que ele escreveu um evangelho espiritual, que combina muito com o evangelho de João, o evangelho mais espiritual dos 4 evangelhos, talvez o livro mais espiritual da Bíblia ou do Novo Testamento. E ele também escreve que João foi instado pelos seus discípulos a fazer isso. Talvez por isso ele tenha sido o último a escrever, porque os discípulos dele, que João teve vários outros discípulos depois próprios, né? A gente até citou alguns aqui nas aulas. Um era chamado Papias, outro era chamado Policarpo, e são pais da igreja também que tiveram vários escritos, e eles seguiam, né, eram discipulados por João. E João, ele provavelmente teve influência desses homens para escrever o seu evangelho. Talvez eles tenham chegado para João e falado: João, escreve, João. Escreve mais um, você viu as coisas, vamos lá, coloca no papel e tal. E então João escreveu, não só por ser instado por eles, obviamente, mas também por própria providência divina, né? Deus quis que tivéssemos mais um evangelho. E João é o 4º e último dos evangelhos. E não só esses dois, eu trouxe esses dois porque tem o texto mais específico escrito por eles mesmos, mas tem vários outros pais da igreja que falam também que João é o autor do 4º evangelho, como Tertuliano, como Eusébio de Cesareia e vários outros. Mas o que mais chama atenção para a gente são as evidências internas de quem é o autor do Evangelho de João. E é isso aqui que faz a gente ter mais certeza. Primeiro, é certo que é um judeu da Palestina. Não dá para fugir daí, porque durante todo o Evangelho ele tem pleno conhecimento da região, ele tem pleno conhecimento das coisas ali escritas que ele faz, e ele escreve de uma maneira muito hebraica de se escrever. Então é muito certo que ele seja um judeu da Palestina, o que já restringe quem escreveu. Provavelmente não foi um historiador grego, provavelmente não foi uma pessoa de fora do círculo ali dos judeus mais próximos de Jesus. Isso já restringe, mas tem algo que restringe muito mais. Vamos abrir a Bíblia lá no último capítulo de João. João 21. Alguém lê o versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a
Então aí nós temos citado um discípulo que não tem nome, mas ele é chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Ele não vai dizer quem é abertamente por nome esse discípulo durante o evangelho. Mas olha o que ele diz sobre esse discípulo no versículo 24. Alguém lê o versículo 24? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Opa! Então agora a gente tem uma informação muito importante aqui para a autoria. A gente sabe que quem deu testemunho dessas coisas, ou seja, quem escreveu esse livro, é esse discípulo a quem Jesus amava. Mas a gente não tem o nome dele. Mas a gente tem mais informações sobre ele. Quem é esse discípulo a quem Jesus amava? Vamos ver quando ele aparece? João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 23. Alguém lê aí para a gente. Continua. 24. Assim, esse primeiro texto, ele vai dizer para nós aqui, vai citar pela primeira vez esse discípulo amado. E a gente já vê que ele é um discípulo próximo dos outros apóstolos. Ele está próximo a Pedro aqui, certo? Ele está, principalmente, isso indica para nós que ele está na mesa ali, na última Páscoa. Esse capítulo 13, Jesus ele já está junto com os seus principais apóstolos, e esse discípulo amado está ali no meio. Então a primeira coisa que a gente tem informação de quem é esse discípulo amado, ele é um dos 12. Ele é um dos 12. E ele não é Pedro, porque Pedro foi citado como diferente dele. Então ele é um dos 11, pelo menos, aqui. E nem Judas, porque ele não é o traidor. Exatamente. Então ele é um dos 10 que sobraram. Mas tem mais. Capítulo 20, versículo 2. Vai citar outra vez. Quem achar aí pode ler. 20, versículo 2. Mais uma vez, é alguém próximo aí dos outros apóstolos, onde ele é citado. Mas agora a gente vai ter uma informação ainda maior. 21, versículos 1 e 2. Depois disso, tomou Jesus a manifestar seus discípulos no tornaram Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Opa, agora restringiu muito mais. O discípulo a quem Jesus amava. Tá. Aqui não citou, né, o nome do discípulo a quem Jesus amava. É porque ele está mais para frente. Nesse próprio texto aí, fala no versículo 7. Leia o versículo 7. Então, beleza. Então, aqui a gente viu que, dentre esses 7 discípulos que estavam ali, que Jesus citou, o discípulo amado estava entre eles. E como alguns foram nomeados, como Pedro, quem mais foi nomeado? Tomé, Natanael, esses 3 foram nomeados, ou seja, eles não são o discípulo a quem Jesus amava. Então, a gente restou algumas opções. Os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E outros 2 que nós não sabemos quem são. Então sobrou 4 opções. Na verdade, algumas opções, porque a gente não tem os nomes. Mas, quando a gente junta todas essas informações,
provavelmente vai cair nos discípulos mais próximos, porque ele sempre está próximo de Pedro. Quem eram os discípulos que sempre estavam próximos de Pedro e de Jesus? Pedro, Tiago e João. Só que, o que acontece com Tiago? Bem no início da igreja cristã. Abre lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. A gente está dando uma passeada aí pela Bíblia, nos fatos históricos aí. Atos 12, 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Tiago, ele não chegou a passar nem da metade do livro de Atos, da história. Ele não passou nem dos anos 50 do primeiro século. Provavelmente nessa época nenhum livro do Novo Testamento tinha sido escrito ainda. Então, certamente, não é Tiago esse discípulo a quem Jesus amava. E, curioso, Tiago é irmão de João, né? Os dois discípulos dos principais que não são nomeados, mas são citados de outras formas, são só Tiago e João no Evangelho de João. Talvez porque era família, alguma coisa assim, ele não quis citar o nome abertamente dos dois, nem dele, nem do seu irmão. Então, restou para a gente somente, nosso raciocínio leva a João. O apóstolo é o escritor do Evangelho de João. Ele não quis se nomear, e é importante a gente finalizar dizendo aqui que o discípulo amado não se denomina assim por exclusividade, tá? Ele não está dizendo, eu sou amado, eu sou mais amado do que vocês. Não, de forma nenhuma ele está dizendo isso. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve lá em Gálatas, ele fala que Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está sendo exclusivo nessa frase? Não, de forma nenhuma. Mas ele está mostrando o amor que Deus tem sobre ele, o amor de Jesus sobre ele. A ênfase que João está dando é que Jesus o amava e ele se sentia amado por Jesus. E ele não quis colocar o seu próprio nome ali naquele evangelho. Talvez mostre até uma grande transformação no apóstolo João. O apóstolo João lembra de quando os discípulos viraram para Jesus e falavam, quem é o maior? Deixa eu sentar do seu lado direito e ele do esquerdo. Quem foram? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João que fizeram isso. Inclusive Lucas, no seu evangelho, chama João e Tiago de os filhos do trovão. Provavelmente homens impetuosos, que falavam abertamente, que queriam estar à frente, juntamente com Pedro, né? Eles eram dessa maneira. E mostra uma grande transformação de filho de trovão. Agora ele pode se chamar daquele que é amado por Jesus. Então, nós temos aqui o raciocínio que nos leva a entender quem é o escritor, o autor do Evangelho de João. Quando é que ele foi escrito? Provavelmente lá entre 90 e 96. Por que a gente toma essa conclusão? Primeiro, principalmente pelas evidências externas, tá? O João, ele não escreve quase poucas coisas em relação aos outros evangelhos sinóticos. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Ou seja, ele prefere escrever coisas diferentes, coisas novas. E, inclusive, ele cita isso lá no final do seu evangelho, né? Ele fala, se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, não ia caber em livros isso. Então, João, ele escreve o seu evangelho colocando novas coisas. Tem pouca coisa em relação com os outros. Mas, além disso, a evidência externa nos diz que João provavelmente escreveu essa carta lá quando ele pastoreava a igreja de Éfeso e as igrejas ali na região. Lembra das igrejas do Apocalipse? Igrejas ali naquela região. Provavelmente João era aquele que liderava ali, não que ele era o pastor de todas elas, mas ele meio que regia os pastores ali daquela região. E isso provavelmente acontece bem mais para o final dos primeiros séculos. Então a gente crê que João escreveu lá para os anos 90 a 96 do primeiro século. Por isso ele é o último evangelho a ser escrito.
para quem que ele escreveu? Como a gente viu, João escreve de uma forma universal, né, para toda a comunidade da igreja. Ele não faz como Mateus, que foca muito em provar as coisas do Antigo Testamento, em trazer uma genealogia específica de Davi, de Abraão, para falar do povo de Israel. Não, João ele escreve de uma maneira universal. E eu acho interessante. Lucas ele volta até Adão, Mateus volta até Abraão, João volta lá para antes dos fundamentos do mundo, né? João volta lá para a criação. Fala que o Verbo estava com Deus desde o início. Ou seja, João ele vai tratar de Jesus como um ser divino que ele é. Qual é o propósito do Evangelho de João? O propósito do Evangelho de João é o mais claro possível, porque ele mesmo escreve isso para nós. Vamos abrir a Bíblia de novo? João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Vamos ler todo mundo junto? Está aqui na tela também. Vamos ler todo mundo junto, porque esse é o propósito do Evangelho de João. Vamos lá, está aqui na tela, em 1, 2, 3 e... Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o resumo do propósito de João. E para mim, esse resumo ele tem 3 direções para nós, que João quer que nós aprendamos com esse propósito aqui. A primeira, uma direção mais apologética. O que é apologética? Quem sabe? Defesa da fé. Então, João ele tem um propósito de defender a filiação divina de Cristo, que ele é o Filho de Deus que se encarnou e veio a esse mundo. João quer defender isso no seu evangelho. Um propósito apologético aí. Ele também tem um propósito de edificar a igreja com isso. Veja que ele escreve, né? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ele está te lembrando que você tem promessas a partir do momento que você crê. Isso edifica a igreja, fortalece a fé da igreja no Filho de Deus. E por fim, um propósito evangelístico, obviamente, né? Mostrar que a fé verdadeira leva à vida eterna. É o que ele fala lá no final desse versículo, né? Para que crendo tenhais vida em seu nome. Propósito evangelístico aqui. A gente não pode só pregar, falar as coisas sem ter em vista de que as pessoas, ao crerem, elas têm vida em Jesus Cristo. Isso é um propósito evangelístico. É isso que é o poder transformador do Evangelho faz. Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Se você quisesse falar qual que é o tema, qual que é o resumo de João, leia João 20, versículos 30 e 31. Vai estar tudo resumido ali. Para terminar essa primeira parte mais de características básicas, vamos falar de algumas peculiaridades do Evangelho de João. Acho que é interessante para nós ver algumas peculiaridades desse Evangelho. Primeiro, 90% do que está escrito em João não está relatado nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. É provavelmente o oposto de Marcos, né? Em Marcos, 90% do que está registrado em Marcos está registrado nos outros evangelhos. Em João é o oposto. João é um evangelho único. Por exemplo, João ele omite certas coisas que são até importantes, mas que para ele não quis incluir no seu evangelho. Por exemplo, o que não tem no evangelho de João? Não tem parábola no evangelho de João. Não tem parábolas. Por exemplo, ele não fala da transfiguração no evangelho de João. João estava lá, no monte da transfiguração, mas ele não incluiu isso daqui.
Por exemplo, João, ele tem um relato maior de quando Jesus está na mesa na última Páscoa com seus discípulos. Mas João omite a instituição da ceia. Ele passa capítulos falando ali de Jesus ensinando os seus discípulos, capítulo 13, capítulo 14, mas ele não fala da instituição da ceia. João, por exemplo, também omite o Sermão do Monte. João, ele fala de vários sermões que Jesus faz, mas o Sermão do Monte não está ali registrado. Obviamente tem coisas que ele ensinou que estavam também no Sermão do Monte, mas não especificamente como Mateus traz o Sermão do Monte completo. João omite certas coisas por opção própria, essas são algumas. Mas João, ele exclusivamente cita outras coisas que nenhum dos outros evangelistas cita. Por exemplo, João é o único que relata qual foi o primeiro dos milagres de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Água em vinho, exatamente, as bodas de Caná. Primeira vez que Jesus aparece e faz algo extraordinário ali para as pessoas verem. João só retrata isso. João só é aquele que retrata a conversa de Jesus com Nicodemos falando sobre a tão importante teologia do novo nascimento. Só João fala sobre isso. Nenhum outro evangelista fala sobre isso. João, ele foca várias histórias em Samaria, e os outros evangelistas fogem disso. Por exemplo, a grande história da mulher samaritana com que Jesus conversa no poço ali, que está bem no início do evangelho de João. Só João também mostra, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Nos outros tem outras ressurreições. A gente viu, por exemplo, em Marcos, a ressurreição da filha de Jairo, está lá registrado em Marcos. Mas talvez o ápice dos milagres, a gente vai ver isso no enredo aí do Evangelho de João, o ápice dos milagres é a ressurreição de Lázaro. E só João traz isso. Por fim, uma última coisa, só João traz, com grandes detalhes, a oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17 inteiro, está ali Jesus no Getsêmani, orando, e faz uma grande oração, e João relata com grandes detalhes aquilo que Jesus disse. Então, João, ele traz muitos relatos exclusivos, ele omite certas coisas, mas ele traz relatos exclusivos. Ele prefere focar em outras coisas. A gente vai ver que na forma como ele organiza o seu evangelho, ele quer dar uma ênfase muito maior no ministério em Jerusalém de Jesus. Em Marcos, por exemplo, a gente já está no capítulo 9, né? Até agora, Jesus nem chegou em Jerusalém. Ele está na Galileia, passou por algumas regiões ali dos gentios e tudo mais. Em João, metade do evangelho de João é em Jerusalém. Fora que na primeira metade mostra que outras vezes Jesus foi em Jerusalém. Então, João, ele tem uma ênfase geográfica bem diferente dos sinóticos. Uma outra questão, uma outra peculiaridade de João. Não sei se vocês já ouviram falar, mas João organiza vários grupos de 7 no seu evangelho. Por exemplo, em João existem 7 milagres antes da ressurreição de Jesus. Em Marcos a gente vê, 200 milagres de Jesus. João escolhe 7 milagres. Por exemplo, ele fala das bodas de Caná, ali no capítulo 2. O segundo milagre que ele coloca, a cura do filho do oficial do rei, ali no capítulo 4. No capítulo 5 ele fala da cura de um paralítico. No capítulo 4, a multiplicação dos pães. E esse é o único milagre que está nos 4 evangelhos. É esse, a multiplicação dos pães. O quinto milagre que ele coloca, o caminhar sobre as águas. O sexto milagre de Jesus que João coloca, a cura de um cego de nascença. E o sétimo milagre, chegando no ápice, a ressurreição de Lázaro.
João retrata 7 milagres. E, por fim, obviamente, chega no grande dos milagres, né, a ressurreição do próprio Cristo. Também é bastante conhecido um outro grupo de 7 de João. Os 7 eu sou de Jesus em João. Vocês lembram desses 7 eu sou? O que ele fala? Quem lembra? Vamos ver se a gente consegue chegar sem eu falar aqui. A luz do mundo. Esse é o segundo falado. Próximo. O caminho, a verdade e a vida. Esse é o sexto que é falado, lá no capítulo 14. 2. O pão da vida. Esse é o primeiro de todos, no capítulo 6. A porta das ovelhas. A porta, eu sou a porta. Capítulo 10 esse. Tem um do ladinho desse aí. Se ele é a porta das ovelhas, ele é o que também? O bom pastor das ovelhas também. 5, falta 2. Tem um que tem a ver com a planta. Eu sou a videira verdadeira, capítulo 15. E falta um, que ele é muito parecido com o do caminho, a verdade e a vida. Ele repete a vida e fala uma coisa antes. Eu sou a ressurreição e a vida, exatamente. Esses são os 7 eu sou de João ao longo do seu evangelho. Mas tem um ápice também para eles. Igual nos milagres, tem o milagre da ressurreição do próprio Jesus. O ápice do eu sou de Jesus é o próprio eu sou. Só eu sou. Quando ele fala que as pessoas vão vê-lo porque ele é. Ponto final. Igual Deus fala lá em Êxodo para Moisés, na sarça ardente. O eu sou. Tem gente que fica procurando vários outros 7 em João. Assim, às vezes eu acho um pouco forçação de barra, né? Falar que João colocou tudo em 7. Não é necessariamente assim. Mas é um número muito importante na Bíblia, que é o número da perfeição. Mas não necessariamente tudo que João fez foi em 7, né? Em 7 coisas. Mas essas duas são importantes, é legal para a gente dar uma olhada, dar uma ideia da organização que João faz do seu evangelho, que ele estava interessado em escrever algo belo, algo que realmente vem do Senhor. Vamos então para o conteúdo do evangelho de João. Um esboço geral aqui para a gente. A gente divide em 4 partes o Evangelho de João. Na verdade, em 2, né? Porque uma é introdução e a última é o epílogo. A primeira parte vai dos capítulos 2 até o capítulo 12. Praticamente a metade aí, que é o início do ministério. Sinais que Jesus faz, né? Os seus milagres, que chegam no ápice em Lázaro, ali no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, mas também as controvérsias que começam ali e chegam no seu ápice justamente também ali junto com Lázaro. Qual que é a principal das controvérsias? Quando os escribas, os fariseus, né, querem matar a Jesus. Antes, era querer contender, era querer discutir, era querer diminuir. Mas chega num ápice que é a procura da morte de Jesus. Então, essa é a primeira metade do Evangelho de João. A segunda metade, ela é o caminho para o fim, quando Jesus chega em Jerusalém. E ele, então, começa a dar suas palavras finais e vai para a sua morte e ressurreição. Essa é a segunda grande metade do Evangelho de Marcos. E é impressionante que todos esses capítulos aí, do 13 ao 20, eles se passam em apenas alguns poucos dias de uma semana, que é a semana da paixão de Cristo. Todos esses dias, porque João, ele fala profundamente daquilo que Jesus falou quando ele estava à mesa com seus discípulos na última Páscoa, da oração de Jesus, dos ensinos de Jesus ali no Getsêmani, e por fim, da sua morte e ressurreição. E aí termina com um epílogo no capítulo 21, que tem também um parecer final de João do seu evangelho. Vamos dar uma olhada mais a fundo, né? Esse é o esboço geral. Se você quiser entender João, você pode dividir ele assim, em 2 partes principais, né? O início do ministério e o caminho para o fim.
a introdução, a gente tem o grande prólogo aí do livro, a gente até leu parte dele aí, até o versículo 14, talvez um dos textos mais belos da Bíblia, que fala sobre a encarnação do Verbo, que João, ele está mostrando que Jesus, ele é o cumprimento do Antigo Testamento, mas não só isso, ele é o próprio Deus encarnado. Por exemplo, no primeiro versículo ele já relembra Gênesis para nós, a criação. Ele estava lá com Deus durante a criação, esse verbo. Mas João, ele relembra, por exemplo, também um dos grandes eventos do Antigo Testamento, que é a instituição do tabernáculo, do templo, porque João, quando ele fala que o verbo se encarnou e veio habitar entre nós, ele usa a palavra tabernáculo ali nesse verbo habitar. Ele veio tabernaculizar entre nós. Ele está lembrando que Jesus, ele é o cumprimento, ele é a presença de Deus no meio do seu povo, como havia sido prometido. E por fim, a coisa que João mais fala no seu evangelho, que ele é o próprio Filho de Deus. Só beber uma água aqui. E a segunda parte é o resto da apresentação de Jesus aí. Aí ele faz como os outros apóstolos, né? Ele lembra de João Batista, fala que João Batista foi o precursor de Jesus, mas também ele já chama, vamos lá para o capítulo 1, né? Ele já chama os seus discípulos ali, como Filipe, Natanael, e faz uma apresentação inicial ali, antes do início do ministério de Jesus, tá? Como se ele estivesse tomando as prerrogativas básicas ali para começar o seu evangelho, o seu ministério. Então essa é a introdução. E aí então começa a primeira parte, grande parte de João, dos capítulos 2 a 12, que fala dos sinais e das controvérsias. Dos capítulos 2 a 4, nós temos os primeiros sinais de Jesus. E aqui a gente tem um padrão, tá? Nessa primeira parte. Jesus, ele faz um sinal, ou ele fala uma afirmação sobre si, e aí João em seguida mostra o resultado. No início, os resultados vão ser de pessoas maravilhadas, falam, nossa, que homem, que poder e tudo mais. Mas a partir de mais para frente, as controvérsias vão chegando também. O primeiro dos sinais a gente tem nessa primeira parte, né, a transformação da água em vinho. A gente também tem no restante do capítulo 2, quando Jesus purifica o templo, ele expulsa, lembra daquela cena de Jesus expulsando os vendilhões do templo? Tem a famosa conversa de Jesus com Nicodemos e o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ele prega ali para ela também. Em todos esses atos, Jesus começa a ter a sua fama correndo ali pela região, e muitas pessoas creem nele. Mas aí vemos para a segunda parte. Os sinais e as palavras continuam, mas as controvérsias começam a aparecer. Qual que é o sinal aí do capítulo 5? Capítulo 5 de João. A cura de um paralítico. E qual dia da semana foi essa cura? Um sábado. E aí começam, então, as controvérsias com os escribas e fariseus, os líderes religiosos. No capítulo 6, a gente tem a multiplicação dos pães por Jesus, outro sinal que ele faz, e ele prega que ele é o pão da vida. E quando ele faz essa parte, a gente vai ver que vai ter um momento em que não só os líderes religiosos vão entrar em controvérsia com ele, mas os próprios judeus. Tá? Tem uma parte ali que fala da murmuração dos judeus, e logo em seguida, qual que é o títulozinho que está para vocês em João 6,60? Os próprios discípulos entram em controvérsia com Jesus. Você está vendo que João está mostrando um caminho, os líderes ali das facções ali judaicas, né, fariseus, escribas, aí vem os próprios judeus do povo, os próprios discípulos agora, e olha o capítulo 7, o início do capítulo 7, qual é a controvérsia? Com quem? O títulozinho aí. A própria família.
de Jesus. João está seguindo, mostrando para a gente que as controvérsias estão aumentando e estão vindo não só dos líderes, mas de todos os lados. Está vindo controvérsia para cima de Jesus. Muito obrigado, meu amigo. No capítulo 8 tem um novo round aí de discussões em que Jesus está no meio da festa dos tabernáculos e aí começa a vir controvérsia bem de cima aí da liderança da igreja, da liderança dos judeus, né? Quando Jesus principalmente diz também o principal dos eu sou dele, que ele fala que eu sou, se remetendo ao Antigo Testamento, ao próprio Deus. E então começa então a grande controvérsia de Jesus com as pessoas ali. E aí continua essas controvérsias no 9 e no 10, até que a gente chega no capítulo 11 e 12, com o ápice das duas coisas, o ápice dos sinais e o ápice das controvérsias. O ápice dos milagres de Jesus, a ressurreição de Lázaro. E por que eu digo que é o ápice? Quantos dias depois de Lázaro ter morrido, Jesus o ressuscita? 4 dias. São 4 dias. O povo judaico tinha a crença de que se a pessoa morreu até, sei lá, acho que 2 ou 3 dias, eu não me engano, tinha uma esperança ali. Mas se passasse disso, já era. Jesus, ele espera para que passe esse tempo, para que ele mostre de fato que eles estão errados e que Jesus, ele, pelo poder do próprio Deus, consegue fazer coisas, milagres, completamente fora do pensamento daquele povo. E também agora temos o ápice das controvérsias de Jesus. No capítulo 11, lá no final, no versículo 47, qual que é o título aí que está na Bíblia de vocês? O plano para tirar a vida de Jesus. Ou seja, chegamos ao ápice ali das controvérsias também com os líderes da igreja. E aí, então, estamos caminhando para a segunda grande metade do Evangelho de João. Nos capítulos 13 a 20 falam desse caminho para o fim, né? Nos primeiros capítulos, do 13 a 17, tem as palavras finais de Jesus. E tudo isso ocorre nos últimos dias ali, antes de Jesus ser traído e ir para a cruz. Primeiro, no capítulo 13, Jesus se reúne com os seus discípulos e tem ali a última ceia, a última Páscoa com os discípulos. E João, ele traz coisas novas. Como eu disse, ele não traz nem a instituição da ceia, ele prefere trazer coisas diferentes que tiveram ali. Por exemplo, tem a famosa lavagem de pés de Jesus para os discípulos, naquele dia ali. João também mostra a predição de Jesus sobre quem será o traidor. É interessante isso, né? Jesus fala abertamente naquele dia que vai ter um traidor. Ele até aponta para Judas ali, e os discípulos não entendem isso. E também tem a previsão da negação de Pedro, né? Também aqui nesse capítulo. Pedro, o líder dos discípulos. Ou seja, Jesus está mostrando que ele vai ser completamente abandonado, traído, negado, e os discípulos vão fugir. Os 14 a 17 são os grandes discursos de João, tá? Tem vários grandes discursos em João, mas os capítulos 14 a 17 são os principais. Eu vou fazer um resumo aqui do que eles falam. Jesus, ele vai embora, mas ele vai enviar um Consolador. É aí que ele fala isso, sobre a vinda do Consolador. É aí também que ele fala da relação dele com o Pai. Ele fala muito tempo sobre como ele e o Pai têm uma relação de amor, e tudo que ele faz, ele depende do Pai. E ele já falou isso antes no capítulo 5 de João, mas aqui ele fala muito profundamente sobre essa questão também, da relação da Trindade. Nesse capítulo também, ele vai falar que os discípulos são os que habitam no amor de Deus, são aqueles que são a videira e os ramos, ou seja, eles têm que habitar nele, e ele é o tronco que leva todo o alimento, que leva toda a fonte da vida para eles. Por fim, também fala que o Espírito dará poder aos seguidores de Jesus para cumprirem sua missão. Lembra que Jesus está indo para a morte. Ele precisa dar um consolo para esses discípulos. E o consolo é, olha, vocês vão passar por aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala desses atos de serviço que eles vão fazer, que eles vão ter esse sofrimento, mas que ele venceu o mundo. Então, um resumo aí dos várias formas que Jesus fala nesses capítulos, que são grandes discursos de Jesus, capítulo 14, 15, 16, e fecha com a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17. E aí a gente caminha para o ato final, né, dessa parte, que é a morte e a ressurreição. Nós temos ali no capítulo 18 o caminho, né, até a cruz. No final do 18 e no 19, a própria crucificação. E no capítulo 20, a ressurreição de Jesus. No epílogo, a gente tem, no capítulo 21, que é todo o epílogo de João, né, a finalização, a gente tem os discípulos no barco, e Jesus aparece e os manda jogar a rede do outro lado. Eles pegam muitos peixes e só aí eles reconhecem que é Jesus que está lá na praia falando com eles. Jesus está ensinando para eles agora o último grande ensino de Jesus aí no Evangelho de João, o discipulado verdadeiro. Como é que eles vão ser verdadeiros discípulos? Ouvindo aquilo que Jesus fala. Eles não estavam conseguindo pegar os peixes, mas quando eles ouviram a Jesus, eles conseguiram então. E principalmente tinha uma ponta solta, né? Pedro tinha negado a Jesus. O que aconteceu a partir daí? Mostra também nesse último texto aí que Pedro foi restaurado junto aos outros apóstolos, junto a Jesus. Ou seja, não foi um arrependimento como se fosse um remorso tipo de Judas. Não, foi um arrependimento verdadeiro de Pedro. Ele realmente voltou e Jesus o restaurou juntamente aos outros discípulos depois da sua negação. E aí finaliza com o parecer de João. Vamos ler os versículos. Alguém lê aí os versículos 24 e 25 do capítulo 21. Esse é o parecer final do Evangelho de João. Ele escreveu um monte de coisa, mas ele diz, isso é só um pedacinho do que aconteceu de fato. Porque não caberia em livros e mais livros para falar sobre aquilo que Jesus Cristo fez e viveu nesse mundo. Vamos para algumas aplicações para a gente finalizar? Gente, que horas são? Beleza. Algumas aplicações para a gente finalizar. João é o livro que mais mostra para a gente a importância da filiação de Cristo, da divindade de Cristo. O título central para Jesus no Evangelho de João é o Filho de Deus. Ele mostra como o relacionamento de Cristo com o seu Pai, ao longo do Evangelho, é amoroso, é obediente, é fiel e é incondicional. Isso tem que ser um paradigma para nós. Esse tem que ser o nosso relacionamento com o nosso Deus também. Um relacionamento de fé, de obediência, de amor, com aquele que nos deu tudo isso em troca em primeiro lugar. Por exemplo, vamos ver algumas questões aqui. Capítulo 5, versículos 19 e 20. O que Jesus fala aí? Quem achou aí pode ler. Jesus ele se mostra totalmente dependente do Pai aí. Por que às vezes nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, né? A gente esquece de orar, eu vou falar isso muito no sermão de hoje à noite, que é um texto que fala sobre essa questão também. Mas Jesus ele era totalmente dependente do Pai. A gente tem que aprender com isso.
a ponto dele chegar no final e falar, vocês têm que aprender comigo, sabe por quê? João 14,6, talvez um dos versículos mais conhecidos de João, só não é mais conhecido que João 3,16. Mas João 14,6 é o que fala, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém, senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Ele é o caminho. Ele é o mediador. A dimensão da cruz. Uma segunda coisa que a gente tem que ver, a dimensão da cruz no Evangelho de João. João ele vai mostrar que Jesus ele é o pastor das ovelhas, mas ele é o pastor que não só salva as ovelhas, ele morre por suas ovelhas. João está lá no capítulo 10. No capítulo 11, Jesus fala que ele... Vamos ler João 11, 47. 47 a 53. Eu vou ler aqui, ó. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se os deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. A dimensão da cruz. Antes ele é o pastor que morre pelas ovelhas. Agora no capítulo 11 ele é o homem que morre pela sua nação. Ele é um homem que vai morrer pela sua nação para salvar. Ele fala isso abertamente aqui, né? Para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Mas ele vai ampliar isso ainda mais. João 6, volta um pouquinho aí. João 6, 51. Versículo conhecido também. Quem achou aí pode ler. 6, 51. Ele é o pastor que morre pelas ovelhas, ele é o homem que morre pela sua nação, mas agora amplia. Ele é aquele que dá a vida pelo mundo. Dá a vida pelo mundo. E por fim, como o próprio João Batista coloca lá no capítulo 1, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A dimensão da cruz em João. Jesus, ele é aquele que tem que morrer, que ele vai passar pela cruz para salvar o seu povo. Em João também tem muito sobre o já e ainda não, ainda presente aqui para nós, né? A gente ainda vive também essa questão do já e ainda não. Nós já estamos com Cristo, mas ainda não estamos plenamente com Cristo. Por exemplo, capítulo 4. Quando ele está falando com a mulher samaritana. 4, 23. Mas vem a hora que já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O próprio Jesus usa os termos, em outras palavras aqui, né? Vem a hora, mas já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tem mais, João 16, 33, também fala sobre essa questão do já e ainda não. João 16, versículo 33. Quem achou aí pode ler.
O já e ainda não traz essa questão da dualidade da nossa vida aqui nesse mundo, né? A gente passa por aflições, mas Cristo já venceu o mundo. É um já e ainda não ainda. A gente já está salvo em Jesus Cristo, mas a gente ainda não está plenamente com Jesus Cristo, livre das agruras dessa vida. E talvez a principal coisa que Jesus fala sobre essa questão, João 5:24. João 5:24. Ele já tem, ele não fala vai ter a vida eterna. Ele fala já tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. A gente ainda não morreu aqui nesse mundo, mas a gente já tem a vida eterna. O já e ainda não, aí presente mais uma vez. E por fim, a última coisa, João tem uma grande importância aí para falar da temática da eleição de Deus, que é uma confiança que a gente tem que ter. Tem muita gente que foge do assunto da eleição, da predestinação, talvez pela sua dificuldade ou coisa e tal, mas ele tem que ser uma teologia que entra na nossa vida para nos dar confiança de que Deus, ele já tem as coisas planejadas, ele é o soberano. Por mim mesmo eu não consigo. Por exemplo, João 15, versículo 16. Essa é a última parte, tá? A gente vai finalizar depois disso. João 15, versículo 16. Esse talvez seja um dos versículos mais claros a respeito desse assunto. Fui eu que escolhi vocês. Mas ele não nos escolheu para que a gente ficasse parado, sem fazer nada. Não. A vida daquele que é predestinado, daquele que é eleito em Jesus Cristo, ela tem que demonstrar isso. E o próprio Jesus fala, e eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos. É uma eleição para que nós possamos dar frutos. Eleitos não tem que fazer nada para descansados na sua eleição, não. Nós somos eleitos para o serviço do crente a Jesus, a Deus, na sua igreja, para dar fruto nesse mundo. E por fim, o último texto, para a gente finalizar, João 6, 37 a 40. A eleição como motivo de confiança para nós. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, isso aqui é um texto para a gente ler e ficar tranquilo. É ler e descansar na providência do Senhor. Eleição serve muito para que nós tenhamos fé, tenhamos confiança de que aquilo que Deus fez, ninguém pode mudar. Se Ele escolheu a nossa vida até o final, ela vai permanecer com Ele. E isso é motivo de confiança para nós. Amém? Vamos orar então? E aí depois, se alguém quiser complementar ou fazer alguma pergunta, fica à vontade. Santo e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Evangelho escrito pelo Teu discípulo João. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor o preservou e Ele chegou até nós, para que pudéssemos nos maravilhar, ó Pai, por meio das Tuas palavras, dos Seus ensinamentos, dos Seus atos e da Tua obra escrita nesse Evangelho. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor se encarnou enviando o Seu Filho
a esse mundo para nos trazer salvação. E que possamos basear a nossa vida nesse ensinamento principal, de que em tudo, ó Deus, nós dependemos do Senhor e de que nós temos que entregar a nossa vida a Ti. Pois esse é o caminho que o Senhor tem para todos aqueles que o Senhor ama. Nós louvamos ao Senhor por isso e oramos no nome de Jesus. Amém.